E isso tudo nos leva a pensar também já na pergunta em relação à data. Então, quando que esse livro foi escrito? Bem, como evidência interna, nós temos aí algumas evidências, alguns versículos que podem apontar para detalhes que a gente pode procurar. No 1:3, nós vemos Paulo dizendo assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. E no 3:14 ele diz assim: escrevo-te essas coisas, esperando ver-te em breve. Então, a partir desses dois versículos, nós vemos que Paulo, ele passou por Éfeso, deixou Timóteo e ele foi para Macedônia. E ele escreve essas coisas, esperando ver-te em breve. Isso pode apontar para o fato de ou Paulo estar solto, não estar preso, ou Paulo estar esperando ser solto, uma prisão que ele via uma perspectiva de soltura. O que a gente vê em 2 Timóteo, quando você chegar lá, que Paulo não vê essa perspectiva, o discurso dele muda. Mas deixa 2 Timóteo para 2 Timóteo, certo? Vamos focar aqui em 1. Então, se a gente procurar em Atos, quando que Paulo passa por Éfeso e segue para a Macedônia, se você buscar lá os registros, você vê que Paulo não faz isso em nenhum momento. Ele passa por Éfeso e vai para a Macedônia. Na segunda e terceira viagem, ele passa pela Macedônia, mas a única que ele passa em Éfeso, antes de ir para a Macedônia, é a terceira. Mas a gente vê em Atos 19, 21 e 22, que Paulo está em Éfeso e ele envia Timóteo adiante dele para a Macedônia. Então, não dá para a gente encaixar nesse contexto aí da terceira viagem. Então, não tem uma evidência clara que aponte para uma data de redação. Mas a maioria das pessoas coloca essa carta no final da vida de Paulo. Por ficar claro que Paulo está delegando tarefas, ele está com um cuidado mais próximo, mais pastoral, uma preocupação ali, né, como se fosse um discipulador para o seu discípulo próximo, passando instruções. Apesar de que nessa carta tem indícios de que Paulo ia encontrar ainda com Timóteo. Então, aproveitando essa ideia de que é possível que Paulo esteja solto, muitos atribuem a possibilidade de ser depois dessa prisão de Paulo, que é citada em Atos 28, que Paulo está em Roma esperando ser julgado ali em Atos 28, e a gente vê que existe uma certa liberdade, parece como se fosse uma prisão condicional, uma prisão domiciliar. Paulo teve que alugar uma casa e ficar ali em prisão domiciliar, guardado por guardas ali para não sair e não fugir, mas ele tinha certa liberdade. A gente vê essa liberdade ali como é narrado na forma como é narrado em Atos. Essa soltura, possível soltura dessa primeira prisão de Paulo em Roma, ela é apoiada por Clemente, que é um dos pais da igreja. Na primeira carta de Clemente, capítulo 5, no verso 7, ele diz assim: Paulo ostentou o preço da paciência, 7 vezes acorrentado, exilado, apedrejado, missionário no Oriente e no Ocidente, recebeu ilustre glória por sua fé, ensinou a justiça no mundo todo e chegou, preste atenção nisso, e chegou até os confins do Ocidente, dando testemunha diante das autoridades. Assim deixou o mundo e foi buscar o lugar santo, ele que se tornou o mais ilustre exemplo da paciência. Então, Clemente está falando que Paulo chegou nos confins do Ocidente. O Ocidente ali naquela época, para o contexto ali da época dos patrícios e do Novo Testamento, era o extremo ali da Europa, né? O oeste ali da Europa, onde hoje nós temos a Espanha. Naquela época, aquela região também já tinha esse nome, como a gente vê que Paulo cita em Romanos. Então, Clemente está afirmando isso, dessa possível viagem de Paulo à Espanha, que não é narrada em Atos. Eusébio, também outro pai da igreja, no seu livro História Eclesiástica, ele afirma isso também, dá a entender isso. Você vai ler isso, tem um material complementar na carta dele, capítulo 2, 22. Você dá uma olhada lá, a forma como ele fala que Paulo ele foi para outros lugares além dos que são descritos ali em Atos. Então, olhando todas essas questões, essas afirmações,
Quando que Paulo escreveu essas cartas? Bem, se Paulo ele foi solto no final dessa prisão em Roma, por volta de 59, 61, e nós sabemos que ele foi morto por Nero em 68, você deve ter visto a história de Paulo em Gálatas e em Atos também. Essa data aí a gente poderia atribuir nesse intervalo, meados aí dos anos 60. Tem teólogos que colocam isso mais tardiamente, de 64 a 68, outros de 62 a 64, mas fica aberto aí porque não tem muitos detalhes aí que a gente consiga alocar certinho no contexto histórico ali. Mas, se você acredita que Paulo ele está preso, se você pensa, não, eu não acho que tenha tido uma quarta viagem missionária, então a gente pode datar essa carta aí junto com outras cartas da prisão, como Filipenses, que foi escrito até 64 depois de Cristo em Roma. Já se você acredita nos argumentos dos teólogos liberais, o livro não foi escrito por Paulo, então o vocabulário desse livro encaixa ele por volta do final do primeiro século e o começo do segundo. A quem foi escrito? A Timóteo. E também, claro, a igreja de Éfeso, na qual Timóteo estava. De onde o livro foi escrito? Bem, conforme 1:3, parece que Paulo ele havia acabado de passar pela Macedônia. Então, é possível a região da Macedônia, mas também, se Paulo estava solto, né, o local de escrita é incerto, porque há quem aponte para a Macedônia, como eu já falei, mas outros apontam até para o Ocidente, para a Espanha mesmo, que Eusébio chega a afirmar que Paulo alcançou. Se Paulo não foi solto, então foi escrito de Roma mesmo, como eu já disse. Bem, é isso. Espero vocês no Método Histórico.